Fala galera, beleza? Estamos concluindo o nosso curso nível 2 avançado do Unigui, tá? Agora nesta aula estaremos falando sobre a DLL Zap para vários clientes com e sem parâmetros na URL. Eu vou mostrar algumas técnicas que eu utilizo, tá? Pode ser que tenha pessoas aí que utilizem outras formas de trabalho, quiser compartilhar com a comunidade, será bem-vinda, tá? Aqui eu vou estar mostrando algumas formas que pode ser trabalhado e a que eu recomendaria você a trabalhar, tá? Mas é lógico que cada caso é um caso, você pode analisar o seu caso aí, tá? E de repente uma forma diferente de ser trabalhada, tá? Como sempre no Unigui, no Delphi, existem várias formas de se trabalhar, tá certo? No nível 1 eu mostrei subindo um servidor Zap, né? IIS, configurar tudinho, então aqui não será feito isso, tá? A gente já vai estar com o servidor criado, hospedando, funcionando, apenas estaremos fazendo a configuração, tá? O foco aqui é a forma que você pode trabalhar para, usando uma DLL, carregar diversos clientes no seu sistema, tá certo? Bora de Unigui na veia, pessoal? Então bora que é a última aula, vamos lá! Bom galera, é o seguinte, nós trabalhamos aqui com o nosso Delphi aberto. Eu já deixei aqui um projetinho simples, tá? Normal. Coloquei um label aqui, dois memo aqui, tá? Neste aqui, ele vai pegar os parâmetros que passaram na URL e informar aqui. Neste aqui, nós vamos ler um arquivo web.config, tá? Para quem já é do mundo web, principalmente o mundo ASP.NET, conhece este arquivinho chamado web.config. Nos servidores IIS, quando você faz alguma configuração personalizada lá no seu site, geralmente ele cria este arquivo lá com essas informações, é lá que ele guarda. É um arquivo protegido pelo IIS, quer dizer, não pode ser acessado externamente, né? Você tem uma série de proteção que o próprio servidor já impõe sobre este arquivo, porque é lá que vai diversas configurações, tá? Do seu site, do seu aplicativo. E eu vou estar mostrando para vocês quais são as vantagens, desvantagens, as formas de trabalhar, passando parâmetros e passando URL e passando webconfig, tá? Para trabalhar com o webconfig, ele é um XML, então nós estamos aqui com o componente XML document, tá? Não precisou fazer nenhuma configuração, simplesmente coloquei ele aqui, tá? E nós vamos fazer o que? Aqui vamos pôr as informações no nosso show. No nosso show aqui, o que nós vamos fazer? Ler parâmetros e ler webconfig. É isso que nós vamos fazer. O que cada um faz aqui? Vamos lá. No nosso ler parâmetros é muito simples. Eu já cheguei de mostrar isso em outras aulas, tá? Ela simplesmente vai ler vai dar uma limpar aqui o nosso memo, tá? E aí vai simplesmente fazer o que? Application, parâmetros, valor, e pega o parâmetro que você tá lá, tá? Então você tem que passa o nome do parâmetro aqui e aí ele vai ler, tá? Então você pode pôr vários parâmetros aqui sem problema nenhum, ele vai ler todos os parâmetros, tá? E no nosso amigo aqui embaixo, o ler webconfig, tá? A gente declara uma variável xml_node, tá? E aí faz o mesmo procedimento aqui, tá? Limpa o nosso memo2, tá? Verifica se existe no nosso parâmetros aqui server módulo start path, se existe web.config, tá? Se existir, vem aqui um XML document, load, né? Carrega o arquivo, load, carrega aqui o arquivo, tá? Faz um active nele, tá? E vai fazer o ler e vai fazer a leitura, tá? Os parâmetros, pessoal, tem que ser colocado no na nossa tag lá, no nosso nozinho, né? App settings, tá? E aí a gente vai fazer a leitura lá
de todos os parâmetros que a gente queira, tá? Se tiver 2 parâmetros, assim, se tiver 1, é só 0, tá? E vai fazendo a leitura dos parâmetros de acordo com a sua necessidade. Vamos executar aqui só para você ver qual que é o resultado disso aqui. Resultado inicial, erro. Microsoft MSXML não está instalado. Não fez a leitura aqui, mas também eu não passei parâmetros, né, pessoal? Então vamos passar um parâmetro aqui só para ver se já pelo menos o parâmetro está fazendo. Então eu coloquei lá cliente Angel, ok, parâmetros da URL Angel, ok. Então aqui por enquanto está funcionando, pelo menos os parâmetros. Quem não funcionou, webconfig. Pessoal, quando der esse erro aqui para você, tá? Às vezes você vai bater a cabeça, por que não está instalado e não funciona e papapá, tá? É uma coisa simples, eu já até deixei aqui comentado, auto call initialization, tá? Vamos lá. Você vai no nosso server module, tá? E o nosso amigo Unigui, ele já trouxe um facilitador na nossa vida, várias coisas que você utiliza, XML, Excel, OLDB, um monte de coisa precisa de que ter a inicialização disso aqui, tá? E antes você tinha que fazer a inicialização manual disso aqui. O nosso amigo Nigui já traz aqui, basta você marcar esta opção, ele não vem marcado, tá? Você marca esta opção, executa a nossa aplicação e vamos lá ver se funciona. Tá lá, ó, parâmetro da URL, Angel, parâmetros webconfig, Unigui, show, né? Cadê o nosso config aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada nele lá. Nosso webconfig, tá? Não é esse aqui não, é esse aqui, tá? Vamos lá. Vamos carregar ele aqui, aula 10, webconfig, tá aqui, ó. Eu já deixei ele salvo aqui na pasta webconfig. O que que vai ter nesse webconfig, pessoal? Essa é a estrutura padrão dele, tá? Ele vai como exemplo para você, tá? Se você não souber, mas se você pesquisar na internet, tem aí também qual é a estrutura padrão do nosso webconfig. Tá? Então essa estrutura inicial aqui é padrão dele, tá? Isso aqui até quem criou essa estrutura para mim foi o próprio servidor IIS, tá? Eu só fiz a implementação dessa estrutura aqui, tá? Isso aqui é a própria estrutura do IIS, ele cria, não mexe em nada, você não pode mexer em alguns parâmetros aí que vai dar erro, tá? Aqui tá o que eu preciso, a gente cria ela, app settings, dentro de config, da configurações aqui, tá? E aqui você vai determinando as opções que você quer, tá? Parâmetro 1, parâmetro 2 e assim você vai colocando, tá? Aqui é o nome, você pode buscar por nome ou por parâmetro, né? Por 0, 1, 2 assim vai. E ele vai trazer sempre o valor para você que tiver nessa tag value, tá? Então eu pus aqui o Nigui e pus aqui show, tá? Então aqui você pode pôr o nome do seu cliente, aqui qualquer outro parâmetro que você queira, tá? Um ID, qualquer informação, tá? Qual é a vantagem que eu falo para a galera em utilizar essa informação via webconfig, tá? Você não passa no parâmetro as informações que você quer, tá? Aqui você pode pôr diversas informações e seu cliente que está acessando sua URL não vai saber quais são as informações que estão na URL, diferente daqui que a gente teve que fazer o quê? Interrogação cliente igual Angel, tá? Qual que é o problema? Se você precisa passar alguma informação extra aqui, você está tornando pública aquela informação e aí fica vulnerável para alguns aspectos, tá? Desta forma, no nosso webconfig, você coloca as mesmas informações sem dar vulnerabilidade, tá? Qual é o problema? Bom, trabalhando dessa forma, eu consigo passar numa mesma DLL, que está hospedada numa mesma pasta, usando o mesmo pool de conexão, vários clientes. Tá? Dessa forma aqui, simplesmente eu trocar aqui para Angel para Unigui, já troquei o cliente, simples assim. Né? Eu posso verificar que a parâmetro cliente é Unigui, o Unigui chama um endereço do banco de dados XYZ e carrega os dados dele, tá certo? Mas e para
o nosso amigo aqui, webconfig, né? Já ficaria um pouco mais difícil. Eu teria que passar algum parâmetro aqui na URL para eu determinar se eu quero o cliente do parâmetro 0, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, mas aí você estaria usando parâmetros na URL que não é o ideal, né? Não é o que eu quero, na verdade. Você pode fazer? Pode, também é uma forma, tá? Como eu estou falando, existe diversas formas, tá? Mas aqui, o que eu quero deixar entender é o seguinte, com parâmetros na URL, você consegue trocar o cliente, trocar a informação dinamicamente muito rápido, tá? Mas você vai ter alguns problemas, que é essa parte de você estar com parâmetros na URL lá fixo, visual, mesmo que você esconda essa URL e faça um redirecionamento, algumas coisas poderão ser implicadas posteriormente, tá? Então você tem esse problema aqui, tá? E eu vou mostrar para você como vai esconder essa URL, tá? Com parâmetro e também da outra forma, tá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. O que eu quero fazer aqui? Nós vamos pegar agora este projeto aqui, e vou gerar ele em DLL ISAP, basta comentar aqui, tá? Vamos gerar ele em DLL ISAP, e aí eu vou criar vou hospedar ele no nosso servidor web, tá certo? Eu vou pegar aqui o webconfig que está na debug e vamos jogar ele aqui. Ele aqui com esse aqui, a gente vai compactar e vamos fazer a hospedagem dele, certo? Aqui no nosso servidor web, né, já estou lá com o meu cloud aberto. Eu criei lá no www.root aula 10, tá? E coloquei a nossa DLL aula 10 dll.dll, né? Lá nele, né? Então tá, vamos lá. Deixa eu acessar ele aqui agora. Aula 10 barra aula 10, tá? Então, basta, como meu servidor web já é todo configurado para rodar ISAP, DLL, como a gente mostrou na aula passada, bastou eu criar a pasta aula 10, né? E colocar a DLL lá dentro, mandei rodar, já está rodando e ele já criou lá todas as pastas para mim lá. Cache, file, log, ISAP, temp e assim vai, tá? Já está rodando, tá? Sem problema nenhum. Aqui, por padrão, olha lá, o webconf, ele já leu para mim, ó. Já leu. Como eu não passei nenhum parâmetro, ele não leu nenhum parâmetro. Então, a gente vai lá e coloca um parâmetro de URL cliente igual unigui show. Tá lá, unigui show, parâmetro da URL e webconf unigui show, tá? Beleza, pessoal, viu como que é fácil rodar? Para quem não assistiu as outras aulas, se tiver configurado, depois de configurar tudo, torna fácil de fazer, tá? Bom, mas aqui, ó, veja bem, você acha que eu vou ter que passar isso aqui para o meu cliente? Muita gente faz isso, passa essa URL inteira aqui para o cliente, tá? E ele acessa dessa forma, tá? Pode ser feito? Pode, mas não é bonito, concorda comigo, né, pessoal? Não é bonito você falar para o cliente, ó, acessa aí 177.39 barra aula 10 barra aula 10 DLL barra interrogação cliente unigui show. Que é isso? O cara vai falar assim, pô, eu tenho que anotar na minha agenda, não sei na onde, colocar no favoritos e assim vai, né? Beleza? Tem esses problemas, tá? Como é que a gente pode trabalhar com isso aqui então, pessoal? Vamos lá ver então como que a gente pode esconder essa URL. Daqui, quando a gente colocou lá, usando uma única DLL para vários clientes com ou sem parâmetros na URL. Aqui você já está entendendo que eu posso fazer vários acessos na mesma DLL. Ó, veja bem, aqui eu estou abrindo com isso aqui. Se eu carregar uma nova lá DLL e vou por aqui curso,
ele está acessando aqui curso, aqui Unigui Show, tá? Como o Unigui ele trabalha por sessão, pessoal, quem está nessa sessão não interfere nessa sessão, tá? Ele separa as sessões, tá? A gente está usando a mesma DLL, mesmo aplicativo, porém cada um tem a sua sessão separada, tá? Então não interfere uma com a outra, beleza? Seja bem entendido isso. Mas e aí, Jorge, como que a gente faz para esconder essa URL gigante aqui e passar uma coisa mais profissional, mais bonita para o nosso cliente? É isso que nós vamos lá, tá? Eu tenho aqui, pessoal, tá aqui, ó, um Plesk hospedada pelo nosso amigo Renan da The Angel, que é parceiro nosso do curso, tá? Um dos serviços que eu tenho com ele é um servidor Plesk de hospedagem, onde eu posso configurar meus domínios, tá? Neste servidor, se você aí utiliza outro servidor, outro gerenciador, o importa é que você precisa configurar o DNS, tá? Ou configurar um subdomínio. Tá? Neste caso agora nós vamos fazer subdomínio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um subdomínio no meu domínio Angel Tecnologia, tá? E vou pôr lá aula 10. Tá? Então, estou lá criando a aula 10, angeltecnologia.com.br. Vou dar OK. Ele vai criar isso aí pra gente. Beleza, criou. Né? Então, ele criou lá, aula 10, Angel Tecnologia. Por padrão, ele cria um website, tá? Se a gente for lá, abrir a nossa pastinha do website, ele já cria os arquivos padrão do Plesk aqui, tá? Que eu posso dar aula 10 Angel Tecnologia, ele vai abrir para mim lá, tá? Vamos lá, só para vocês verem. Olha lá, a página padrão do Plesk que ele criou, tá certo? Bom, criando a página padrão do Plesk, você poderia aqui pegar esse index HTML aqui e colocar tags HTML que faça o seu redirecionamento, tá? E aí ele ia fazer o redirecionamento padrão aqui, tá? Do jeito que você criar, tá? O Plesk, ele já tem uma opção, não sei se todos têm, de você já fazer este redirecionamento por ele mesmo, tá? Então a gente vai lá, clica em aula 10, tá? Vem aqui em configurações de hospedagem. De website eu peço para alterar e põe aqui redirecionamento, tá? Aí eu marco esta opção, redirecionamento de quadro, tá? Aqui ele te dá as opções, basta você ler para entender. Eu vou pegar esta URL que é criado para acesso à nossa aplicação e vem aqui e coloca endereço de destino, tá aqui, ó, tá vendo, ó, tô colocando o endereço completo aqui para o acesso, o IP /aula 10 DLL e o nome do cliente, tá? Então, logicamente, aqui você teria que cliente, um redirecionamento, aula 10 aqui seria o cliente chama aula 10, né? Então eu tenho aqui cliente 1 Angel Tecnologia, cliente 2 Angel Tecnologia, cliente 3 Angel Tecnologia, e cada um você trocaria esse padrão aqui para esconder a URL para o seu cliente, correto? Essa seria uma das formas. Dá OK, ele vai perguntar se você quer fazer isso mesmo, você confirma, tá? E aí aguarda. Ao terminar ele vai lá, tipo de hospedagem foi alterado, beleza? Tá lá. Então se a gente vir nesse aula 10 aqui e der um Enter, tá lá, ó. Então agora, veja bem, eu não preciso mais passar essa URL gigante para o nosso cliente, 177 com IP. Eu simplesmente passo aula10.angeltecnologia.com.br e o resultado é automático, tá lá, ó. O parâmetro da URL já está embutido aqui e o webconfig continua lendo, tá? Tá entendendo aqui a jogada? A gente está ocultando esta URL, deixando uma URL mais bonita, tá? Só que isso aqui, pessoal, é um redirecionamento. E um redirecionamento ele faz um quê? Frame, tá? Então ele está aqui, ó, ele criou um frame pra gente, tá? Então isso aqui está tudo dentro de um frame criado pelo Plesk, tá, pessoal? Essa é a diferença, por isso que ele está escondendo. Ele está abrindo dentro de um frame a nossa aplicação. Pessoal, isso aqui causa alguns problemas, tá? Quando a gente precisa, por exemplo, criar uma aplicação híbrida, vai ter problema no reconhecimento aqui, tá? Se você abrir este aula 10 aqui no seu smartphone lá, ele não vai reconhecer como um smartphone, ele não vai reconhecer como uma aplicação corretamente. Então tem algumas coisas, tá? Quando você precisa fazer
Passar informações via Ajax também vai dar alguns problemas, porque isso aqui está dentro de um frame, não é uma página web direto. Então você teria que acessar um frame para poder acessar a aplicação. Causa alguns problemas, tá? Então você tem que pensar bem no que você vai precisar. Se é simplesmente isso aqui, acessar essa página da forma que está aqui, ótimo. Muitas aplicações minhas acessam assim, foi assim que eu aprendi inicialmente, tá? Depois de algum tempo ralando, pensando, pesquisando, lendo, porque eu também não sou da parte de infraestrutura, não sou da parte de criação de como se diz, servidor IIS, toda aquela configuração, pessoal. Cada um tem que ter os seus conhecimentos, né? Se você pegar uma pessoa que tem um alto conhecimento de configurar os DNS, configurar o servidor IIS, configurar um servidor mesmo, Windows Server 2012, 2008, qualquer um deles, o cara consegue ter informações ali que a gente não conhece, tá? Então, de repente, tem outras formas de se criar facilitadores, informações para este acesso, tá? Da forma que eu trabalho de duas formas. Esta forma que eu estou te mostrando agora, tá? Redirecionamento de quadro, e aí ele vem aqui e te dá essa informação, ou o acesso direto. Eu vou mostrar agora o acesso direto. Beleza? Bom, então, pessoal, a gente está com a informação via URL e aí você tem esse acesso. Como é que eu faço agora? Para o acesso direto. Mas antes do acesso direto, pessoal, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando a gente trabalha dessa forma, aula 10, e eu acesso todo mundo, todos os meus clientes, tenho lá, sei lá, 10 clientes acessando essa aula 10 aqui. E o cliente número 5 pediu uma alteração urgente. Se você criar somente a pasta aula 10, né, para todos os seus clientes, e você precisar fazer uma atualização de emergência, você vai ter que atualizar quem? Essa DLL. E para atualizar essa DLL, você tem que derrubar todos os seus clientes, né? Não tem como você atualizar essa DLL mantendo clientes ativos, tá? Então, qual é a minha prática, pessoal? Eu, por exemplo, criaria aqui, ó, o aplicativo chama aula 10, beleza. Eu criei aqui cliente 1, tá? Cliente 1. Aí eu criaria cliente 2. Cada um com seu pool de conexão lá no IIS, tá? E cada DLL na sua pasta lá, tá? Eu colocaria uma pasta, uma DLL aqui no cliente 1, uma DLL aqui no cliente 2. Aí você cria um batchzinho aqui, copiando, tá? Você atualiza essa DLL fora da pasta, tá? E cria um arquivo batchzinho aqui que ele vai copiar todas as DLL para subpastas, cliente 1, 2, 3, 4 e assim vai. Porque se o cliente 5, pessoal, precisar fazer uma atualização de emergência, que é importante, você vai parar somente ele. Você para ele, os outros não precisam daquela atualização agora. No final da noite, do dia, lá na parte da noite, você pode atualizar todas as outras DLLs posteriormente. Tá? Todo mundo está offline, você vai lá e atualiza, tá? Então você tem esta opção, tá, de fazer. Eu prefiro quando eu uso assim, separar em pastas, tá? Mas é uma opção sua também. Ah, dá mais trabalho porque eu tenho várias pastas separadas, tenho que copiar as DLL, tenho que criar post de conexão para cada cliente e assim vai. É lógico, né, que você tem que fazer isso aí. Aqui, ó, se eu abrir aqui, ó, eu tenho diversos posts de conexão aqui, tá? Cada cliente meu eu vou criando um post de conexão e vou colocando ali, tá? Sem problema nenhum. Para mim isso não é problema, tá? Eu prefiro assim, que eu já tive várias vezes necessidade de atualizar um cliente de alguma coisa que tá urgentemente, e não preciso parar meus outros clientes sem tentar interrompendo o trabalho de ninguém, tá? Então, aquele cliente que pediu a alteração, logicamente, ele está disposto a parar a produção dele naquele momento ali para fazer uma atualização de emergência. É ele mesmo que pediu, tá? Agora, você justificar aos outros que o cliente João quer que tenha uma atualização urgente para os outros 10 clientes seu, aí é um pouco mais complicado, tá? Então, eu prefiro disso aí, essa técnica aqui,
tá? E essa mesma técnica de criar vale tanto para a gente trabalhar com acesso via redirecionamento de quadro, como acesso direto. Jorge, o que vai ser o acesso direto que você está falando? Pessoal, aí é conhecer um pouco de DNS, tá? Um pouquinho de configuração do nosso servidor, tá? Infelizmente, a gente acaba não conhecendo isso e apanha um pouco no início. E a minha ideia aqui é ajudar você a apanhar menos, né? Apanhar sempre é um pouco bom porque no sofrimento ali, o apanhar que eu falo é apanhar no aprendizado, né? Nesse sofrimento você acaba aprendendo e não esquecendo, né? Geralmente, né? Não esquece o que aprendeu, tá? Como diz o ditado, quem apanha não esquece, né? Quem apanha não esquece, tá? Que a gente precisa, Jorge, para fazer esse redirecionamento que não seja de quadro, seja através da DLL direto? Só que aí, Jorge, pessoal, eu não tenho como ter todo esse endereço aqui, tá? A única coisa que eu vou ter no meu direcionamento é isso aqui, ó. Só. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou voltar aqui no meu Angel Tecnologia, que é o meu domínio principal, tá? E vou criar. Aí você não vai criar nada aqui. Você vai entrar aqui no seu Angel Tecnologia, tá? Você precisa ter acesso aqui a configurações de DNS, tá? Nós vamos entrar lá em DNS. Aqui tem todos os DNS padrão de acesso ao seu site, a sua plataforma lá. Você vai vir aqui e vai adicionar um registro. Ao adicionar um registro do tipo A, tá? Que ele vai pedir um endereço de IP. Você põe lá aula 10. Ponto D, aula 10.d, que é a aula 10 direto, tá? E aí você vem aqui e coloca o nosso IP, mas o nosso IP é só isso aqui, ó. Acho que ele não tá deixando copiar, né? Tá copiando com tudo. Pera aí, vamos pegar aqui, copia de novo aqui, tá? Você vai informar apenas o IP, tá? Ok? Então, pessoal, ele vai ficar aula 10, atualizar, tá? Então ele criou para mim lá, aula 10, opa, ó, você pode ver que isso aqui ele já criou, ó. Isso aqui porque ele está direcionando ao meu próprio servidor Plesk. Mas agora eu criei um aula 10.d.angeltecnologia.com, eu mesmo criei manualmente no meu servidor DNS isso aqui, direcionando para o meu cloud, tá? Direto. Se eu apertar isso aqui, Jorge, o que vai acontecer? Vamos pegar esse endereço aqui, aproveitar esse endereço para evitar fadiga. Aula 10.d. Tá lá. Ele fez o que? Chamou o meu próprio IP. Ele está chamando o meu IP. O servidor tá aqui, ó. Não, esse aqui não, esse aqui, né? Meu servidor, meu 177 lá, esse aqui. Ele tá chamando isso aqui, ó. A única coisa que ele tá fazendo, Jorge, tá? Tá chamando isso aqui. Simples. Pô, mas e aí, como é que eu configuro? Aí que vem o X da questão que muita gente não conhece. Vamos copiar esse endereço aqui, aula 10. Vamos lá no nosso servidor. No nosso servidor IES, pessoal, você vai vir aqui, ó, add website e vai informar o nosso website, tá? Você tira o HTTP, tá? Só o aula 10, só o endereço certo, tá? Aula 10. Aí você pode criar um pool, tá? Já deixa criado, eu vou deixar ele criar aqui, se eu precisar configurar depois ele configura, tá? Você vai aqui no hostname e cola novamente ele. Eu já devia ter copiado lá, né, para evitar fadiga. Aula 10, tá aqui, aula 10.d, tá? Vai deixar a porta 80, não põe outra porta, tá? E vai vir aqui e pegar a nossa pasta lá, tá? www.root, aula 10. Tá? E vai pôr a pasta que está configurado isso aqui. Beleza? Dá OK. Ele já criou pra gente o aula 10, tá? Aqui. Então ele criou um site chamado aula 10 para mim, tá? Olha lá, ó. Ele criou um website aula 10.d.angeltecnologia, tá, pessoal? Bom, feito isso, vamos voltar lá e ver se ele já reconheceu, tá?
pronto. Qual é a grande diferença? Tá vendo que ele não leu o parâmetro do URL? Porque não tem parâmetro. Aqui eu estou acessando diretamente. Veja aqui, ó, não tem o frame. Tá vendo a diferença? Ó, isso aqui tem um frame, tá? Um quadro, tá? Isso aqui não tem. Eu estou acessando diretamente a minha pasta, a minha aplicação. Então aqui é um acesso direto, tá? Diversas coisas que você precisar comunicar com a sua aplicação, você está com acesso direto, você não está dentro de um quadro, dentro de um frame. E para acessar dentro de um frame é muito mais complicado, tá? Existem algumas políticas que vão te impedir esse acesso, tá? E aqui não, aqui você está acessando diretamente a aplicação, tá? Mas aí, pessoal, você tem que obrigatoriamente utilizar o web.config para carregar os seus dados, os seus parâmetros. E aí, da mesma forma, você vai criar aqui aula 10, aula 11, aula 12, aula 13 e cada um direcionando para a sua pasta do seu cliente, tá? E aí ele vai acessar aquele cliente lá e vai rodar para você, entendeu? Então eu prefiro atualmente trabalhar dessa forma e recomendo você trabalhar dessa forma, tá? Vai funcionar muito melhor para você esta forma de você trabalhar acessando diretamente. Se você precisar fazer uma aplicação híbrida, assim funciona melhor. Se você precisar colocar um acesso via Ajax, JavaScript, buscando informação, assim funciona melhor, tá? Então diversas outras funcionalidades, navegador que não suporta frame, né? Dessa forma que não tem frame, então ele acessa direto, funciona melhor, tá? Então assim vai, tá? São várias outras questões que vão te garantir uma qualidade melhor na sua aplicação. Entendeu? Pessoal, então com isso, você esteja bem entendido que você tem o acesso via redirecionamento de quadro e o acesso via direto, tá? A jogada é essa, tá? Parece tão simples a gente falando, mas para quem não conhece, pessoal, o pessoal ainda usa muito isso aqui, ó. Isso aqui, ó, acesso passando dessa forma, e não precisa, tá? Você basta ter alguém fazendo um redirecionamento de DNS para você, tá? Até se você não tiver uma hospedagem, pessoal, o registro.br, quando você registra um domínio, ele tem o free DNS lá, tá? Basta você configurar nele lá, aí ele vai acessar também. Também vai funcionar. Você não precisa contratar um servidor de hospedagem só para isso, tá? Se você tiver o free DNS lá configuradinho também no seu registro.br, vai funcionar. Tá vendo? Como é interessante, como é legal, como é prático você ter um acesso mais elegante para o seu cliente, tá? Vamos acabar com isso aqui, ó. Vamos acabar com o IP, tá? E dar um acesso bonito para o seu cliente lá, dando o nome dele e o domínio que você queira. E aí você divulga até o seu domínio também para o seu cliente, tá, pessoal? Bom, se surgir alguma dúvida aí, a gente está à sua disposição, tá? Concluímos agora o nível 2, estou muito feliz de estar concluindo de forma antecipada todos os nossos níveis, tá? A previsão era dia 18, hoje é dia 15, estamos concluindo este curso, fico muito feliz mesmo, tá? E já vou começar a produzir o módulo 3, que é sobre as apps e dispositivos mobile lá, tá? Quem sabe tem alguma novidade aí no UNIGUI saindo, a gente passa para vocês essa novidade. Mas de antemão eu vou fazer ele da forma padrão, da forma atual, porque a grande maioria ainda usa a aplicação da forma atual. Não vai ter as novidades, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente vai fazer isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todos que curtiram o nosso curso. Divulguem, quem puder divulgar, divulgue o nosso curso aí, tá? Para a gente tornar o UNIGUI mais forte, conhecer mais o nosso framework, o nosso produto, tá? Valeu, pessoal. Quer dizer, o nosso produto não, o produto do Farshad lá, tá? O UNIGUI, o nosso produto que a gente tem para nós, que é um framework, né? O nosso framework UNIGUI, tá? A gente tem ele no coração, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.